Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Nós vamos dar então continuidade aos nossos estudos sobre a Cristologia e eu quero convidá-lo neste momento para orarmos. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra e vamos estudá-la, pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que possamos compreendê-la e colocá-la em prática em nossa vida. Neste momento difícil, Senhor, que nós estamos enfrentando, este grande problema que a nação está passando aí da pandemia, muitos lares estão sendo afetados e neste momento queremos orar em favor dessas pessoas que estão sofrendo, principalmente os nossos irmãos, amigos, aqueles que estão desempregados. Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles. Dá-nos agora a certeza que o Senhor vai nos conduzir. Abençoe cada um, cada uma que estão agora nos ouvindo, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estudar a encarnação de Jesus. Na última aula nós falamos sobre a natureza de Jesus, a importância, não é, de compreendermos bem essa distinção das duas condições de Jesus, tanto a física quanto a moral. Isso nós destacamos dentro da Bíblia. A Bíblia ela é clara quando fala que Jesus ele assumiu uma natureza degradada pelo pecado de 4.000 anos, e Ellen White vai endossar isso, mas ao mesmo tempo também a Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus Imaculado, e Ellen White fala isso em várias passagens, inclusive tem passagens que ela fala das duas condições, da condição física e da condição moral. Nós entendemos, e aqui eu quero reiterar, nós não dividimos o ser, não é, em partes. Nós queremos que o ser humano ele é um ser único. Então, mas tem característica, a característica física, a característica mental e espiritual. E Jesus, por ter nascido neste mundo como ser humano, por mais que ele nasceu de forma diferente, ele foi gerado pelo Espírito Santo, não nasceu como eu ou como você, Jesus era singular. É por isso que Paulo, lá quando escreve aos Romanos, ele diz que em semelhança de carne pecaminosa, não em igualdade de carne pecaminosa, porque Jesus não é igual a nós. Se alguém tenta enfatizar que Jesus era idêntico a nós em todos os aspectos, aí é um grande problema. O problema, porque aí nós temos um problema na questão da redenção, porque se Jesus fosse pecador, ele mesmo precisaria de um Salvador, e por um outro lado, se Jesus possuísse natureza pecaminosa, seria impossível, como diz Ellen White, né? Impossível uma pessoa que possui natureza pecaminosa viver vida isenta de pecado. Isso é impossível, impossível. Por outro lado, também nós enfatizamos aqui a questão da necessidade da pessoa vencer a cada dia. E Jesus ele foi bem enfático, dizendo assim, que ninguém pode fazer coisa nenhuma se não estiver ligado nele. Ele é a videira, nós somos os ramos. E aquele que estiver ligado em Jesus produzirá o fruto do Espírito. Então, nós naturalmente produzimos as obras da carne, tudo aquilo que é mal. Lá em Gálatas capítulo 5, nós temos uma lista de coisas que estão relacionadas às obras da carne. Por um outro lado, nós temos também uma lista relacionada ao fruto do Espírito. Amor, bondade, longanimidade, tudo isso que nós precisamos para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas hoje nós vamos falar da encarnação de Jesus, que é o grande mistério. Por mais que nós venhamos a estudar, mas nós não vamos compreender facilmente isso. E eu quero ler aqui uma menção de Ellen White, me acompanha nessa leitura. Se quisermos um problema difícil para estudar, fixemos nossas mentes no mais maravilhoso assunto que teve lugar na terra ou céu, a encarnação do Filho de Deus. O estudo da encarnação de Cristo é um campo frutífero e recompensará o pesquisador que busca diligentemente pela verdade escondida. Você já pensou? Que coisa impressionante! Se quisermos um problema difícil para estudar, então vamos estudar sobre
a encarnação de Jesus. Não é fácil realmente entender. Sabe que muita gente se questiona dizendo como um Deus se tornou um homem. Não dá para compreendermos isso. Mas nós podemos, estudar aquilo que está revelado, aquilo que nós temos nas Sagradas Escrituras e compreender um pouco, pelo menos, da encarnação de Jesus. Então vamos lá, estudar, não é? Tem outra citação que ela fala assim: a encarnação pressupõe a preexistência, não é? É chave para toda a Bíblia. Olha só isso aí. A encarnação de Jesus que pressupõe a preexistência de Jesus. Por que encarnação? Porque para encarnar-se quer dizer que ele existia antes da encarnação. É a chave para toda a Bíblia. Se compreendermos um pouco a questão da encarnação, vamos compreender aí bem mais a respeito do plano da redenção. Tem um outro texto que eu gostaria de ler, que é o texto de Charles Hodgkin. Ele diz assim: a encarnação que pressupõe a preexistência é chave para toda a Bíblia. Se essa doutrina for rejeitada, tudo será confusão e contradição. Se ela for admitida, tudo será luz, harmonia, poder. Cristo é verdadeiramente Deus e homem, duas naturezas em uma pessoa para sempre. Deus manifesto em carne é a doutrina cardinal da Bíblia, sem a qual ela é fria e sem vida. Que interessante, não é? E sabe que quando nós chegarmos no céu e nós encontrarmos Jesus, Jesus ainda, ele possuirá a sua natureza humana. Jesus nunca deixará de ser humano. Em suas mãos, nós notaremos ali os sinais, as chagas que foram realizadas por amor a nós. Aquelas chagas dos pregos que foram pregados nas mãos de Jesus, foi por amor a nós. No seu lado, também a cicatriz, os seus pés. Jesus vai ser humano durante a eternidade. Esse é o grande mistério. Como Deus pode ser homem ao mesmo tempo. Esse é um grande mistério. A doutrina da encarnação de Cristo é um mistério, diz Ellen White. É o grande mistério da piedade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre os homens. Cristo tomou sobre si a natureza humana, uma natureza inferior à sua natureza celestial. Nada mostra tão maravilhosamente a humilhação de Deus como a encarnação. Você já deve ter observado que através aqui das nossas aulas, nós falamos a respeito da segunda pessoa da divindade, e nós falamos que antes da criação do universo, a segunda pessoa da divindade, juntamente com a primeira e terceira, e quando nós designamos aqui primeira, segunda e terceira, nós não estamos falando, por exemplo, que a primeira pessoa, o Pai, seja maior que a segunda, que é o Filho, ou que o Filho é a terceira, que é maior do que a terceira, que é o Espírito Santo. Os três, pertencentes à divindade, são três pessoas distintas, coeternas, que existiram antes da criação do universo. Eles eram coeternos e iguais. Essa menção que nós fazemos, que a teologia faz, da primeira, segunda e terceira pessoa, isso é dentro da subordinação, dentro do plano da redenção. A primeira pessoa, o Pai, a segunda, o Filho, a terceira, no caso, o Espírito Santo. O Filho está subordinado ao Pai, tanto no plano da criação ou no plano da redenção. E o Espírito Santo é subordinado ao Filho no plano da criação e no plano da redenção. Olha que coisa interessante isso. Nós entendemos claramente que quando surgiu o grande conflito, a segunda pessoa da divindade desce um pouco, poderíamos assim dizer, desce um pouco e se torna o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, para ali conter a rebelião, para conter o grande problema que estava surgindo com o início do pecado no coração de Lúcifer e a rebelião de 1/3 dos anjos. Ele desceu um pouco. Depois,
Jesus, a segunda pessoa da divindade, agora o arcanjo Miguel, desce mais um pouco. Na realidade ele desce muito, não é? Vem a este mundo, nasce como um homem, se torna um homem por amor a nós. Assumindo uma natureza, encarnando-se, assumindo uma natureza que ele levaria para sempre. Eu me lembro de uma pergunta que talvez você deve estar pensando agora. Quando eu estava no teológico, um aluno fez uma pergunta para o Dr. Amin Rodor. Fez a seguinte pergunta: professor, quando Jesus assumiu uma natureza humana, ele perdeu um atributo divino? No caso, talvez ele estava querendo mencionar a onipresença. E aí então o Dr. Amin Rodor deu uma resposta que foi impressionante. Ele disse assim: Neguinho, Jesus não perdeu um atributo divino porque isso é impossível. Deus não pode perder atributo. Ao contrário, ele ganhou mais um atributo, que é a humanidade. Coisa impressionante. Deus não pode perder os seus atributos. Não pode perder. Mas Jesus conservará a humanidade, a natureza humana, pela eternidade, por amor a nós. Isso é muito grande, não é? Isso é extraordinário. Muito bem, nós temos aqui uma definição de mistério. Nós estamos falando de muito mistério, né? A definição de mistério. 1 Timóteo 3,16 e Colossenses capítulo 1, 26 e 27 e Romanos 16, 25 a 26. Um mistério. O que é um mistério? O mistério não é algo que permanece oculto, mas é algo revelado por Deus. É algo que o homem não pode compreender por si mesmo, mas aquilo que Deus deseja revelar não para um grupo especial, mas a todos que desejarem conhecer. Esse mistério ele é revelado dentro do plano da redenção, aquilo que nós podemos, é claro, conhecer, aquilo que nós podemos assimilar, Deus revela. É o que está escrito lá em Deuteronômio, né? Onde Moisés ele diz: aquilo que é revelado é para nós, mas aquilo que não é revelado, isso não é para nós. É para o nosso crescimento aquilo que é revelado. Vamos ler aqui o nascimento de Jesus de uma virgem, né? Mateus dá ascendentes reais e traça a ascendência por Salomão e Davi. Lucas, por sua vez, revela a Cristo como um homem perfeito, salienta a ascendência através de Maria, que era filha de Eli, e passa por Natã, o filho de Davi, Abraão até Adão. Então nós temos aí os textos bíblicos, né, de Mateus e de Lucas, referentes então ao nascimento. Veja aí que a palavra grega gerou é usada 39 vezes por Mateus, mas é omitida depois do nome de José. Fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano, e assim vai, né? Ciclano gerou ciclano. Mas quando chega em José, ele não diz assim, ó, José gerou a Jesus. Então ali ele omite. Em Mateus 1,16 ele diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Cristo foi um filho de Davi por sangue, através de Maria. Legalmente, Jesus foi filho de Davi por José. Interessante aí. A expressão um menino e sua mãe repete várias vezes nos evangelhos, mas nunca é dito o filho de José. Então, Jesus, filho de Maria, o filho e sua mãe, mas nunca o filho de José. Se deu de Cristo, o nascimento foi um milagre de Deus, diz aqui Ellen White. Seu nascimento foi sobrenatural. Quais foram os propósitos da encarnação? Primeiro, é revelar o Deus invisível. Esse foi o propósito. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele tinha duas missões básicas, né? As duas missões, na realidade não básicas, mas principais. As duas missões principais. A primeira, ele veio vindicar o caráter do Pai. Em primeiro lugar, quando Jesus vem a este mundo, como homem, ele assume a natureza humana e ele, em todos aqueles aspectos que nós já falamos, Jesus ele vive aqui sem cometer pecado e ele consegue então vencer a Satanás. Ele está vindicando o caráter do Pai. Por quê? Porque lá no céu, na rebelião,
Satanás acusou a Deus, principalmente após a queda de Adão e Eva. Satanás acusou a Deus e acusa dia e noite, dizendo que nem um ser criado pode guardar a lei de Deus. E veja que alguns dizem que na realidade, não é, que quem vai vindicar o caráter do Pai seria a última geração que viveria sem um intercessor, sem cometer pecado. Olha, mas a acusação de Satanás nunca, em momento algum, foi que um pecador não poderia guardar perfeitamente a lei de Deus. Isso até ele, que é o diabo, sabe disso. Mas a acusação dele era que ele, sendo, poderíamos assim dizer, né, o segundo poder do universo, claro que não se compara, né, Lúcifer criado com a divindade, isso não se compara. Mas entre os seres criados, ele era o mais poderoso. E sendo ele o mais poderoso, o mais próximo de Deus, não conseguiu viver de acordo com a lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que ele caiu e 1/3 dos anjos caíram, que Adão, a obra-prima de Deus, caiu. Então veja que Satanás não está acusando pecadores, no sentido do grande conflito. É claro, ele nos acusa dia e noite, mas eu estou dizendo que dentro do tema da vindicação do caráter de Deus, Satanás acusou a Deus lá no céu, onde não tinha nenhum homem pecador ainda. Lá ele iniciou a sua acusação, que sua lei era pesada, que sua lei era difícil de se guardar, que não dava para ser guardada. E depois, quando Adão e Eva caem, ele reforça então a sua acusação. Ele reforça a acusação, dizendo que ser perfeito não poderia. Se ele era o primeiro, Adão, a obra-prima, não foram capazes, quanto mais então pecadores. E é por isso que Jesus ele vem em desvantagem, em grande desvantagem, comparando então com Adão. Ele é o segundo Adão. Se compararmos com o primeiro Adão, Jesus veio numa grande desvantagem, porque Adão era perfeito, fisicamente, moralmente, espiritualmente. Adão estava em um ambiente perfeito. Adão não tinha propensão para pecar e ele pecou. Agora veja, Jesus, né, o Filho de Deus, ao se encarnar como homem, ele já começa em desvantagem, porque ele nasce já assumindo uma natureza pecaminosa no sentido físico, como nós já dissemos aqui, uma natureza pecaminosa afetada pelo pecado, não contaminada pelo pecado, afetada pelo pecado, no caso de Jesus, afetada pelo pecado por 4.000 anos. E ele foi tentado, não foi no Éden, não foi no jardim. Jesus foi tentado, foi no deserto, depois de 40 dias sem comer. E quando Ellen White dizendo assim, Adão poderia não ter caído, mas caiu. Jesus poderia ter caído? Claro. Como um homem, ele poderia ter cedido à tentação. E nós vamos estudar no último vídeo sobre essa questão tentado como nós, em tudo, né? Essa é a grande desvantagem. Então Jesus vem vindicar o caráter do Pai. E ao vindicar o caráter do Pai, ele está executando uma das suas maiores tarefas. Primeiro, executar o caráter do Pai, e segundo, salvar a humanidade. Continuamos aqui. Quais os propósitos? Revelar então o Deus invisível. Nós temos João 1,18, 2 Coríntios 4,6. Ele é a manifestação do Pai e é chamado a palavra de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para que o homem pudesse suportar a imagem do invisível Deus. Ele tornou conhecido a natureza e atributos de Deus, pelas suas palavras, seu caráter, seu poder e majestade. Deus é Espírito, entretanto ele é um ser pessoal. Pois o homem foi feito à sua imagem. Como um ser pessoal, Deus se revelou pelo seu Filho. Cristo representou a Deus não como uma essência que permeia a natureza, mas como um Deus que tem uma personalidade. Deus é uma pessoa.
tem uma personalidade. Nesse caso aqui, está falando então do Pai. E Jesus veio revelar essa personalidade. Eu me lembro daquela passagem que Filipe se aproximou de Jesus e disse assim: nos mostra o Pai, é tudo que nos basta. E Jesus disse assim: Filipe, como que você me fala uma coisa dessa? Me mostra o Pai. Porventura você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Tem grande significado isso para nós. Vamos ler aqui, por exemplo, na Bíblia, né? Propósito da encarnação, então, de Deus, para cumprir o concerto. Você encontra aí em Isaías, Jeremias, Atos e Efésios. Outra citação, nós encontramos, para ser um sacrifício e substituto para os nossos pecados. E aí entra a questão agora do segundo ponto importante, né? Primeiro, na realidade, revelar e vindicar o caráter do Pai, e o segundo, salvar. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 332. Se Satanás vier para lançar sua sombra entre vós e Deus, acusando-vos de pecado, tentando-vos a desconfiar de Deus e duvidar de sua misericórdia, dizei: eu não posso permitir que minhas fraquezas se interponham entre Deus e eu, pois Ele é minha força. Meus pecados, que são muitos, são postos sobre Cristo, meu substituto e sacrifício divino. Trazer de volta o domínio perdido. Está tudo dentro do contexto dos dois. O domínio que pertencia a Adão passou ao usurpador, mas o Filho de Deus propôs vir a esta terra para pagar a penalidade do pecado e assim não somente redimir o homem, mas também recuperar o domínio perdido. O domínio que foi perdido. Adão tinha o domínio dessa terra e quando ele pecou, passou o domínio para Satanás. Foi por isso que Jesus, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, Judas estava aproximando ali com uma turba e Jesus então disse assim: aí vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim. Jesus reconheceu que Satanás até aquele momento era o príncipe deste mundo. Foi por isso que também lá no deserto da tentação, Lúcifer ofereceu os reinos do mundo para Jesus. Ele não poderia oferecer aquilo que não dominasse. Para ser um sumo sacerdote. Hebreus, nós encontramos aí tanto Hebreus 2, 17, 3, 1 e Hebreus 5, 1 a 10, dizendo que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Para mostrar aos cristãos como viver. Aí o exemplo, né? Entra a questão do exemplo. 1 João 2, 6 e 1 Pedro 2, 21. Outro texto diz assim: a vida de Cristo foi um padrão perfeito. Ele sempre estava pelo seu exemplo. Ele sempre estava pelo seu exemplo e preceito, ensinando ao homem que Deus era a sua dependência e que em Deus devia estar sua fé e firme confiança. Jesus não fez de conta que era homem. Jesus, por mais que ele fosse singular, diferente de nós, ele viveu uma vida de total dependência do Pai. Ele dependia do Espírito Santo, ele dependia do Pai para executar a sua missão. E aqui vem então Hebreus 2, 14, 18, né, que ele sempre será homem. Ele não poderia ter vindo de forma de um anjo, pois a não ser que ele viesse como homem e testemunhasse pela sua ligação com Deus que o poder divino não lhe fora dado de maneira diferente que nos será dado. Ele não poderia ser um exemplo perfeito para nós. E o exemplo aqui é a total dependência de Deus. Esse é o exemplo que Jesus deixou, total dependência de Deus. Sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem o Pai, nós não podemos fazer absolutamente nada. Cristo ascendeu ao céu com um corpo santificado, humanidade santa. Ele tomou esta humanidade consigo para as cortes celestiais. E através da eternidade, ele a conservará, como aquele que redimiu a cada ser humano na cidade de Deus. Ao tomar o Salvador à nossa natureza,
o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Isso é lindo, né? Essa declaração. E eu quero concluir então essa aula aqui falando desse grande mistério. O mistério que foi revelado de Deus que veio ao mundo na pessoa do seu Filho amado Jesus para redimir a raça humana. E também ele veio para poder mostrar ao universo que Satanás estava errado na sua acusação contra o Pai. Quando Satanás acusou a Deus de tirano, dizendo que sua lei era pesada demais para ser guardada por anjos ou por qualquer criatura. Querido, minha querida, Deus veio a este mundo na pessoa do seu Filho amado. Jesus veio vindicar o caráter do Pai e nos salvar, e nos dar o privilégio da salvação e da vida eterna. Que possamos tomar posse dessa promessa maravilhosa, que é a encarnação de Jesus, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a salvação oferecida a nós. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima aula.